Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a pauta é falar sobre sustentabilidade, ESG, né? E todos esses negócios mais conscientes que a gente vem falando aqui. Já falei várias vezes em outros programas, né? Mas hoje a gente tem um projeto bem legal, uma empresa bem legal aqui que se chama EcoReal, consultoria ambiental. E eu trouxe para falar sobre essa temática os sócios fundadores da empresa, o Vitor Urach, ele que é eletrotécnico, engenheiro de Minas, especialista ambiental e mestre em impactos ambientais. E também o Pietro Kaiser Boscardin, né? Ele que é engenheiro químico, pós-graduado em energias renováveis. Sejam muito bem-vindos aqui à Vale TV, é um prazerzão estar com vocês hoje. Obrigado. Muito Obrigado, bem. Eliane. Imagina, é um prazerzão mesmo, né? E é uma pauta super pertinente, né? Eu tenho falado em vários programas aqui dessa necessidade de melhorar a nossa gestão, de olhar para além do lucro, né? E eu acho que é super importante a gente trazer aqui propostas como a de vocês, né? Que a gente vai falar mais no decorrer do programa. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem, trazendo um pouquinho da trajetória de vocês, trazendo essa conexão com a sustentabilidade, com o ESG. Como é que isso chegou na vida de vocês? Pietro, se quiser começar? Pode ser. Vou falar rapidamente. Uma boa tarde, eu acredito que seja boa tarde, né? Estamos gravando aqui. Eu sou engenheiro químico, né? Por formação, me formei na PUC, né? Por meados de 2006, eu trabalhei na FEPAM, no órgão ambiental estadual, né? Então, comecei a me inserir desde lá nessa parte de meio ambiente. E nessa trajetória, estudei também gestão ambiental na FGV, né? E lá por meados de 2010 eu resolvi fazer uma viagem de estudos também para estudar energias renováveis na Espanha, em Barcelona, né? No retorno, então, eu e o Victor, que eu conheci nesse MBA, né? Resolvemos fundar a EcoReal. Ela foi fundada em 2014. Essencialmente é uma empresa voltada à assessoria e consultoria ambiental, né? Então a gente está bem inserido desde sempre nessa parte do meio ambiente, né? E consultoria em si. E agora, de uns 2 anos para cá, começamos a fortemente trabalhar questões de sustentabilidade, porque está na nossa raiz, nosso sangue, né? E o ESG, que é o Environment, Social and Governance, né? Que daí engloba questões sociais de governança além das partes ambientais, né? Então, um movimento bem legal que surgiu aí de dentro para fora das empresas, né? Externalizando ações positivas nas questões ambientais, sociais de governança. Muito bem. Vitor, como chegou isso na tua vida? Conta pra gente. Nossa, a história começa já desde 96, né? Eu sou técnico antes, tive o prazer de trabalhar com engenharia desde 1996. Depois tive uma felicidade de passar no concurso e trabalhar na Corsan, uma empresa que pulsa saneamento, e ela já ali em meados de 2001, começamos a trabalhar com o meio ambiente. Eu participava junto, o meio ambiente começou, a pessoa que estava na CIPA, o meio ambiente começou com a parte de segurança do trabalho, isso a gente pode perceber. Então, acabava muito, até hoje tem o setor de meio ambiente vinculado ao setor de segurança do trabalho. E aí a gente foi fazer a faculdade de engenharia, já trabalhando com questões ambientais. Depois tive o prazer de fazer uma especialização, onde conheci o Pietro, e também ele falou. Aí fiz mestrado. Estou terminando uma outra engenharia civil, pelo prazer de entender como. Eu sou engenheiro de Minas de formação, então entender a conexão da onde. Eu já sei de onde vem o produto, agora como se aplica, se desenvolve ele de maneiras mais sustentáveis. E aí, o que nos levou? A gente está acostumado a fazer aquele licenciamento ambiental, e o Pietro, a gente sempre brinca, parece que é uma obrigação. Então, a gente começou a ter aquele gostinho do ESG chegando, e as pessoas querendo ir ao além, né? Não praticando o ESG apenas para cumprir meta, mas sim pensando nos lucros, mas indo com um propósito muito além. Então, a gente está deu uma guinada de um ano para cá, acabamos desenvolvendo bastante projetos de ESG, pensando, criando. Então, foi assim, essa é uma trajetória aí que começou e pretende que dure muito, muito tempo aí, fazendo a diferença no ESG, ajudando as empresas aí a se conectar nesse momento tão importante que estamos chegando. É verdade. E são pautas, né,
Vitor e Pietro, são pautas mundiais, né, que a gente tem visto, não é só aqui no Rio Grande do Sul que está se falando isso, né, porque vocês estão localizados aqui em Porto Alegre, né, a gente sabe, mas assim, eu vejo muita mídia falando sobre isso, sobre essa necessidade de olharmos realmente para esse algo a mais, para esse ir além da gestão de lucros mesmo, só aquela coisa financeira, né? Acho que a gente pode, como empresa, trazer esse protagonismo para dentro das nossas organizações e também impactar positivamente o mundo, né? E eu queria ver com vocês, assim, o que vocês têm visto em termos de contexto de ESG, como é que está o Brasil, como é que está lá fora, como é que é isso, a questão de sustentabilidade aqui na visão de vocês? Bom, assim, eu vou falando pela minha visão, né? Eu tive e tenho o privilégio de trabalhar com a indústria da mineração, que sempre ela foi muito, digamos assim, ela que começou aqui no Brasil as práticas de ESG, porque ela é muito cobrada, né? A gente sabe o quanto a mineração é cobrada. Então a gente acaba desenvolvendo, já lendo, percebendo muitas políticas de sustentabilidade já dentro da própria mineração. E isso foi se expandindo para indústrias e, enfim, até um dado muito importante que a gente se baseou e pegou força, que as 200 maiores empresas que tem no Brasil, se eu não me engano, entre 80% e 85% já praticam ESG. Então, já é um normal, né, para elas. E aí, com esse pensamento, né, Pietro e eu, a gente pensou assim, gente, isso vai começar pelo mercado médio, e a gente quer ajudar o mercado médio, né, as médias empresas, a serem protagonistas do momento, porque elas vão ser cobradas. A Renner, né, a Nike, elas vão cobrar, por exemplo, da indústria de costura, que está ali em Novo Hamburgo, e essa empresa precisa de um apoio. As grandes redes de petróleo vão cobrar dos seus distribuidores, até a gente vai dar um caso legal depois aqui, um case, vamos falar. Então, está acontecendo um momento e está vindo, né, esse movimento do exterior, chegando nas grandes empresas, que já é a rotina deles, e descendo, né, para o maior público, que são as médias e pequenas empresas, que são a maioria no Brasil, né? Então, é nisso que a gente se inseriu. Eu vou complementar também a fala do Vitor na relação que existe atualmente a percepção do público, né, do cliente. É muito importante cada vez mais enxergando as empresas que se preocupam com as questões de sustentabilidade e o social, né, e realmente optando por essas empresas no lugar de outras, mesmo que isso impacte num valor de produto maior, né? Então, o mundo está enxergando essas ações, né? Veio lá de fora muito forte, o ESG, né? Começou lá fora. Começou lá, vamos dizer, lá com as Nações Unidas, né? Em 2015, com a Agenda 2030, né? Inclusive, até tu perguntou do momento, a gente está aqui na COP27, né? Um belo momento para a gente estar discutindo esse assunto. Então, acredito que essa percepção do cliente, do público, também está impulsionando muito forte esse momento, né? Esse novo paradigma, principalmente nas questões ambientais, né? É uma pauta realmente muito pertinente, né? E a gente vem trazendo, né? Dando visibilidade para isso. Eu, particularmente, aqui no programa As Pessoas Inspiram, né? Porque eu acredito muito que as pessoas, às vezes, têm uma falta até de conhecimento sobre o que é o assunto, de como eu vou colocar isso na prática, né? Eu não sei, eu vou acordar amanhã já ESG? Será que é assim, né? Acho que não, né? Então, tem um passo a passo, tem uma jornada aí a ser seguida, né? E eu queria que você... Eu até te interrompendo, Eliane, desculpa, mas complementando esse pensamento que o pessoal tem de que tem que fazer um monte de coisa para ser ESG, não é verídico, né? Porque o ESG justamente são pequenas ações que tu já vai transformando aquilo em práticas, né? Então tu não precisa inventar a roda. Que nem o Vitor comentou, muitas empresas já praticam muitas coisas positivas, só que não estão trabalhando, externalizando essa informação da maneira correta, né? Exatamente, então, não é de cabeça, só para
acabar de te interromper aí, tá, Eliane? É um mito, então, né, Pietro? É um mito esse negócio de tentar dizer que é só para as grandes corporações também, né? Mas, Vitor, eu vou te fazer uma pergunta agora, conversando um pouquinho sobre essa questão de sustentabilidade e ESG. O que tu tem visto em termos de maiores desafios, assim, nesse contexto que a gente está hoje, assim, para implantar realmente uma cultura ESG dentro da organização? Olha, para mim, o maior desafio no momento é a empresa conseguir ter a verba, né? Como o Pietro já disse, muitas já desenvolvem e não percebem. Mas o grande lance, o grande pulo é a gente conseguir rentabilizar num local, ter aquela verba, e daí daquela sobra daquela verba, um pedaço daquela verba, levar para S e para o E, né? Então, acaba ainda em questões financeiras, né? A gente sendo barrado, mas conseguir sim mostrar que tem uma matemática que é intangível, por exemplo, aquele teu funcionário que permanece mais tempo na empresa, o gosto daquele, tu trazer o senso de dono, tu imagina aquela soft skill do teu funcionário, ele se sentir dono, né? Então tu conseguir fazer esses cálculos, essa matemática e mostrar ao empresário que o movimento ESG ele é possível e ele é benéfico para o empresário, para o colaborador e para a sociedade, para o entorno, essa matemática nós aqui como engenheiros, né, Pedro, estamos tentando e estamos conseguindo a passos de formiguinha, às vezes um passo mais longo, e muito empresário já tem essa vontade de enxergar, a gente está conseguindo levar essa matemática e comprovar que ela é eficiente, é uma matemática exata e que dá certo no final. Exatamente. E essa questão, Vitor, tu comentaste agora das métricas, né? Principalmente, é preciso que a gente tenha um acompanhamento, né? A gente sabe disso que também, claro, só colocar metas e não ter essa cultura dentro da organização implantada vai dificultar também, né? Mas eu acho que ter uma cultura e ter métricas vai fazer com que esses negócios realmente floresçam, né? Da maneira que que devem ser, né? Realmente projetos sustentáveis, genuínos, né? E que não fiquem só no papel e que são realmente vivenciados na prática, né? Mas, assim, queria perguntar para os dois agora com relação à EcoReal. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre o que é essa consultoria e como vocês trabalham com relação a essas pautas. Bom, eu dei uma introdução antes, né? Pulei um pouco o assunto antes, mas a EcoReal foi fundada em 2014, né? Essencialmente como uma empresa voltada à assessoria e à consultoria ambiental. Então, trabalhando desde o início com licenciamento, a área de mineração a gente trabalhou bastante tempo, trabalha ainda muito forte, né? Trabalhamos bastante com passivos ambientais, questão de contaminação de solo e água. Dentro desse contexto todo ambiental, a gente se deparou, então, com essas questões da gestão ambiental das empresas em si. E a gente viu, como o Vitor comentou, que muita coisa é só cumprida no papel, né? A gente se depara, infelizmente, com isso, que as empresas querem, muitas empresas, né, querem realmente cumprir o que o órgão ambiental pede, aquele documento, entrega lá e em prática realmente não está fazendo aquilo acontecer, aquele comprometimento, né? Então, é por isso que a EcoReal, atualmente, ela está bem voltada à sustentabilidade, ao ESG, porque a gente enxergou um benefício mútuo, né? Uma relação ganha-ganha, uma satisfação da gente estar cumprindo aquilo realmente junto ao cliente, né? E o cliente também estar cumprindo internamente aquelas medidas, né? E expondo esses dados de maneira benéfica, né? Gerando valor para a marca dele, e um trabalho, assim, realmente satisfatório para ambos os lados. E eu acho também que essa questão da visão de vocês, assim, de ir se ajustando ao mercado, né? Porque tem pautas que vão surgindo, né? E que, quando a gente tem expertise para isso, né? Acho que a gente pode traduzir esse projeto, essa vontade que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Então, vocês perceberam aí uma dor do mercado, né?
uma falta, talvez, de conhecimento, até porque a gente está falando em ESG, em sustentabilidade agora mais fortemente, né? Não é uma pauta tão recente, mas agora parece que explodiu, assim. Todo mundo quer saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho legal a gente estar aberto, né? Quando se pensa num negócio, enfim, a essas demandas que vão surgindo, né? Para que realmente a gente possa ajudar as pessoas nesses projetos. E no mais, gente, assim, eu queria ver agora a gente falar um pouquinho sobre algumas experiências que vocês já tiveram, práticas, enfim. Contem para a gente aqui um pouquinho sobre esses cases que vocês têm aí de ESG. A gente preparou a gente preparou, então, falar de alguns cases, né? Eu vou falar de um case de um cliente que a gente está trabalhando o ESG realmente, né? Então, trabalhando questões ambientais, sociais e da governança do negócio, né? Promovendo a transparência dos dados, enfim. Então, junto a esse cliente, a gente está fazendo um grande trabalho de diagnóstico inicial, né? A gente pegou aquele cliente andando ali, então, entendendo como ele funciona, como ele trabalha atualmente, né? Para realmente gerar um marco zero do estado que ele está atualmente e passar para uma transformação. Essa transformação, então, passando por indicadores, né? Então, a gente identificou uma série de indicadores que a gente vai passar a trabalhar dentro do ambiental, do social e da governança, né? Então, buscando dados de geração de lixo, reciclagem, né? Apoio a programas sociais, quantas pessoas eles impactam com ações, né? Como eles estão trabalhando com o público, estão dando transparência para os negócios. Então, todos esses indicadores a gente está trabalhando junto a esse cliente para mostrar para ele, né, a evolução desse negócio ao final de, por exemplo, de um ano do contrato, a gente mostrar, olha como você estava e olha como você está hoje. Olha como é que é o valuation da tua marca antes, olha como está hoje, né? Então, junto a isso, a gente tem um sistema, né, de disposição de dados para o público, né? Então, o público desse cliente pode acessar internamente as lojas através de um QR Code do programa, o que a empresa está fazendo, né? Então, todos os dados que a gente está gerando exposto ao público, né? Para o público se sentir inserido, né? Ao mesmo tempo, na questão social, conforme o Vitor falou, a gente está buscando muito o senso de dono dos colaboradores, para evitar o quê? Rescisões, né? Isso também é uma questão de valor, que é importante, né? Tu frisar isso para o empreendedor é uma questão, um decisório, né? E deixando sempre o colaborador à vontade, principalmente com a questão de diversidade, a gente está trabalhando bastante. Então, procurar conhecer o colaborador, como ele gostaria de ser chamado, como ele se identifica, né? Qual a orientação sexual. Então, todas essas coisas a gente está trabalhando muito fortemente para deixar ele realmente com esse senso de pertencimento ao negócio. Então, esse é um dos cases, né, que eu gostaria de expor, né? O Vitor vai falar de um outro case, que é um outro modelo de atuação, né, Vitor? E acredito que deu para dar um gostinho, né, Eliane? Sim. E eu acho que a primeira coisa, né, Pietro, antes do Vitor falar, é ouvir, né? A gente, quando faz um trabalho nesse sentido, assim, a gente tem que ouvir a empresa, né? E isso é muito de cada um, é singular, né? Cada empresa vai ter a sua cultura, o seu jeitão, né? E perceber isso ajuda também a implantar um processo de agenda. É bem importante tu ter frisado, porque o trabalho, desde o início, ele é a quatro mãos. A gente trabalha junto com o empreendedor, né? A gente constrói aqueles indicadores junto com ele, né? Então, mostrando para ele, olha, é possível a gente trabalhar assim, vamos seguir com estes indicadores, né? E lá na frente nós vamos ter um resultado magnífico. Perfeito, é isso aí. Vitor? Então, fazendo o gancho e complementando ali o que o Pietro falou, a gente teve essa felicidade desse contratante, né, desse parceiro. Ele tem dentro dele já a vontade de ser ESG, ele já criou o negócio dele com esse pensamento, né? Então, a gente aqui apoiado da equipe aqui, que é os nossos outros colegas, acaba Pietro e eu aparecendo aqui, mas a gente atrás de nós aqui, né, atrás junto, vamos, né, conectados conosco, tem biólogos, tem outros geólogos, tem uma equipe de 4 engenheiros ambientais, onde a gente vai fazendo esse penso, né? A gente vai pensando junto aqui, Pietro, eu e a equipe, a gente tem
muita criatividade, muita vontade, a gente acaba pensando, vem as dificuldades e a gente vai se reprogramando e montando de acordo com o que vai tendo as necessidades. E aí a gente teve um outro caso, que eu vou falar, um outro case aqui, que é uma rede de postos de combustíveis, né? A gente acabou criando para ele estava preocupado, porque a gente sabe que postos de combustíveis, né, os postos de abastecimento, eles têm um alto risco de contaminação ambiental, né? Nós sabemos lá que tem troca de óleo, lavagem, área de abastecimento, tem os tanques enterrados, as caixas separadoras de água e óleo, né? Então a gente acabou criando o quê? Um programa de gerência sustentável, a gente nomeou assim. E o que esse programa faz, né? Ele pega estratégias específicas de gestão ambiental com o foco de diminuir os riscos, né? Reduzindo os riscos daquela atividade. Onde a gente focou, onde a gente acabou focando no início? Os gerentes, né? A gente pegou essa rede grande, então a gente pegou cada gerente deles, né? A gente está fazendo treinamento e depois o monitoramento do desempenho ambiental de cada posto. Isso o que é? Educação ambiental. A gente acabou criando alguns grupos, né, de pensamento lá dentro, que é a parte de gestão dos resíduos, a parte de contaminação, porque é impactante, né, o posto, a parte de consumo consciente, água, luz e resíduos. E assim, o que a gente acaba chegando no final, depois desse treinamento, dessas métricas, fazendo auditoria interna? A gente consegue gerar os certificados de treinamento para essa pessoa, para esse gerente, ele ser um replicador dentro do posto, ele ter aquela preocupação de sustentabilidade. Veja bem, a gente não está fazendo gestão de licença ambiental. Até a empresa tem outra que faz a sua gestão. A gente está fazendo o programa de gerência sustentável, a gente está indo além. A preocupação é tão grande que o cliente ele quer que esteja tudo redondinho, funcionando para, quando for atender as exigências da licença ambiental, o seu posto está sempre ok. Então, a gente consegue que lá no final, criar um selo exclusivo, né, onde a gente classifica esses postos em diferentes, esse aqui conseguiu atingir essa pontuação, essa métrica, essa, para daí até o cliente fez uma competição saudável interna para ver qual que está mais top, vamos usar um termo assim, né? Então, o que a gente trouxe? Isso são profissionais que acabaram ficando mais preocupados com o meio ambiente e com a sustentabilidade. A gente acaba gerando um material riquíssimo para o marketing, aproveitar isso daí na rede social e falando, né, mostrando o quão diferente ele é. E o principal de tudo é o aumento de segurança ambiental do empreendimento. E esse foi a nossa grande sacada, que é a nossa grande ideia, que a gente vai estar replicando para outros clientes. A gente só trouxe 2 cases, né? Até porque o tempo é curto, mas a gente já está rodando bastante questões de ESG e questões de sustentabilidade. Legal. E uma pergunta, eu até não tinha programado, mas me lembrei agora, a gente passou recentemente pela pandemia, né? E quanta coisa aconteceu nessa pandemia de reestruturação e tudo mais. Como é que vocês sentiram assim um descuido de algumas empresas com relação a essa questão de olhar mais o social, o ambiental? O que aconteceu na visão de vocês durante a pandemia com relação a essas temáticas? Eu acho que assim, pela pandemia em si, questões financeiras, eu acho que afeta, porque infelizmente a gente ainda tem uma visão da parte ambiental que é o último gasto, né, que a empresa tem que ter. Então, as outras preocupações passaram por cima dessas questões, né? Então, a gente sentiu realmente uma baixa, assim, da preocupação do pessoal com as questões ambientais, e aos poucos agora foi recuperando, né? Graças a Deus o ESG veio com tudo aí e mostrando números, valores, né, de investimentos aí bem altos. Inclusive na Bolsa de Valores é valorizado empresas que tenham políticas ESG, né? Então, esse impulsionamento está reacontecendo, né? Acredito que está melhorando, mas na pandemia eu acho que teve sim problemas relacionados a um corte de gastos relativos. Uhum. Como ainda não está interiorizado, né? Assim, não faz parte ainda da cultura de muitas organizações, isso acaba sendo uma coisa a mais, né? Tipo assim, vou tentar fazer. Eu acho que o trabalho de vocês ele vem muito também dessa conscientização de que não é uma coisa a mais a se fazer, isso tem que estar na estratégia da organização, né?
Até para a gente só não ver o lado negativo da pandemia, dessa tristeza que aconteceu, mas tem coisas que eu acredito que tem que ficar. Vamos pensar no meio ambiente. Teve muitas ações que foram criadas durante a pandemia, que foi o quê? Por exemplo, tem órgãos que a gente atende aqui, que a gente começou a usar o digital. O que a gente parou de imprimir, Pietro e eu aqui, o escritório EcoReal em si. Então, tu pensa, quantas folhas a gente deixou de imprimir com essa digitalização? Isso foi um mega avanço. Ou muitas vezes eu tinha que sair daqui, peraí, tem que ir lá no órgão ambiental para fazer um protocolo. O deslocamento, aquele veículo até lá, ocupando uma vaga na linha de trânsito, ocupando, né, gastando combustível. Então, se a gente ser positivo, né, a gente pensar um pouco positivamente, que é o que a gente acaba na engenharia entendendo sempre o porquê da engrenagem, a roda, a gente consegue perceber assim que são ações que torço e a gente percebe que elas têm que ficar, porque elas deram ganho ambiental, né? Então, para ter essa visão positiva aí, a gente espera e torce, e a gente percebe que elas estão ficando. E o próprio fato, né, Vitor, de estar falando sobre o assunto, né? Acho que assim, vocês também têm essa evangelização a fazer, né, com as empresas, com os líderes, né, dessa necessidade de realmente trazer isso para dentro da organização de forma genuína, de forma que isso contemple, né, toda a cadeia produtiva dele, né, esse olhar mais abrangente, né? Mas é isso, gente. A gente já está se encaminhando aqui para os finalmente da nossa entrevista, né? Eu queria que vocês deixassem, assim, por exemplo, quem quiser saber mais sobre você, sobre a empresa, quiser contratar algum serviço, como é que faz para chegar até vocês? Bom, tudo bem. Como é que faz para chegar? Bom, vocês podem acessar nosso site, né? Tem o www.ecoreal.com.br. Também estamos no telefone fixo 51 30 24 6988, né? A gente vai ficar bem feliz em atender quem tiver interesse em trabalhar questões de sustentabilidade, ESG, ou mesmo questões de assessoria ambiental, como continuamos trabalhando, né? Eu acho que que a gente gostaria de falar para a gente encerrar é que a gente está nesse novo momento, né? Esse momento sustentável ESG que está se mostrando muito importante em todos as três pontas, né? A gente aqui como empresa de consultoria, o empreendedor e o cliente, né? Então é uma união muito importante para o mundo inteiro, né? A gente viu aí declarações recentes que a gente está praticamente assinando um pacto de suicídio se a gente não fizer nada pelo planeta, né? Então a gente enxerga como muito importante. E nos colocamos à disposição aí para conversar com quem tiver interesse, fazer reuniões, vídeos, gravações, né? Acho que o que o Vitor colocou foi bem interessante, essa mudança que veio com a pandemia da gente estar conversando cada vez mais por videoconferência, né? Acho tão legal a gente estar conhecendo tanta gente diferente, importante, e evitando aí deslocamentos desnecessários, né? Enfim, toda essa questão aí positiva que o Vitor comentou. Acho que vou deixar o Vitor fazer um fechamento também. Maravilha, não, bem isso. O Pietro esqueceu o nosso Insta aí, que é bem pulsante, né? O @EcoReal Ambiental, onde a gente está bem ativo, a gente acaba indo em alguns setores fazer palestra, conversa, não cobramos nada, né? A gente vai com prazer, porque a gente está difundindo a ideia, né? E eu aproveitei, olhei alguns vídeos ali do teu canal, né, Eliane? E eu sei que tu acaba sempre perguntando um livro, alguma coisa, e eu gostaria de compartilhar algo com que eu estou terminando a leitura, né? Então, para não buscar diversos outros que já foram, né, que eu acabei lendo, mas um bem interessante e que cabe aqui é o Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, se eu não me engano, né? Se pronuncia. Porque o que ele fala dentro? Ele mostra a nós, seres humanos, né? Qual foi a diferença? Foi a cooperação e a capacidade cognitiva que acabou nos levando aonde nós estamos, né? Então, é o pensar, a capacidade cognitiva é o pensar e o raciocinar. E aí, se tu fores ver, lá para o final, ele começa a fazer uma reflexão, né? E ele faz uma grande pergunta, né, para a raça humana, né? Que ele chama de insignificante, que nós somos a raça humana perto de todo o contexto, né, que ele traz naquelas 400 páginas dele. E ele faz aquela pergunta: para onde vamos, né?
Então, esse ser humano que tem a capacidade cognitiva e que está na linha de frente comandando, para onde nós vamos? Então, se tu for ver, isso é puro SG, né? Tu conseguir pensar ele na direção que nós temos, o poder que temos em mãos como seres humanos, a gente tem que cuidar. Não, o cuidar do próximo, é cuidar da natureza, tornar ações cada vez mais sustentáveis, com foco no capitalismo, numa evolução e mantendo o local preparado aí para as próximas gerações. Essa é a fala que eu queria dar e o pensamento desse livro que eu estou encerrando a leitura no momento. Maravilha, muito obrigada, gente. Foi um prazer realmente ter vocês aqui na Vale TV, né? Acho que o pessoal também gostou do nosso bate-papo, né? Porque realmente são coisas que a gente pode aplicar no dia a dia, né? E das nossas organizações, e a gente tem a responsabilidade mesmo de transformar e cuidar desse nosso planeta, das pessoas que estão trabalhando com a gente, com os parceiros, todos os stakeholders que acabam sendo envolvidos, né? Impactados pelas nossas ações. Então, agradeço aí profundamente, né? Desejo aí um 2023 excelente para todos vocês e até a semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigado, agradecemos também. Tchau, tchau. Bye, bye.